Olá pessoal, nós estamos aqui para o nosso 9º episódio da nossa série Eventos Finais. E que bom que você tem buscado conhecer um pouco mais sobre as profecias do tempo do fim, o que a Bíblia diz a respeito e o que o Espírito de Profecia comenta. E o tema de hoje é Leis Dominicais. E eu já quero começar com as Escrituras. Em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 em diante, está escrito: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós acabamos de ler uma parte da visão central do livro do Apocalipse, que começa no capítulo 11, no verso 19, e vai até o capítulo 14, no verso 20. E esta visão é conhecida como a visão do grande conflito. E dentro dessa visão aparece esta besta do mar. Segundo as profecias do livro de Daniel, besta, animal, significa reino ou rei. E mar, segundo o Apocalipse, significa nações, povos. Ou seja, nós sabemos então que besta significa reino e mar, povos. Este império deveria surgir no meio das nações. E ele é semelhante a algumas coisas. Olha só as características. Ele tem 10 chifres e 7 cabeças. Ele é semelhante a um leopardo, tem pés como de urso e boca como a de um leão. Sofreu um ferimento mortal, mas deveria ser curado e agiria por 42 meses. Nós estamos diante de uma profecia que está fazendo alusão ao livro de Daniel, o capítulo 7, onde Daniel viu um leão que representa a Babilônia, um urso que representa a Média Pérsia, lembrando que animais significam reino ou rei. E aí nós temos um leopardo com 4 cabeças, que representa a Grécia, Alexandre o Grande, posteriormente os seus 4 generais. E o livro de Daniel apresenta também um animal terrível e espantoso. E quando nós lemos na história, nós vemos que o próximo império que sucedeu o Império Grego foi Roma Imperial, que era um império de ferro que devastou tudo que estava ao seu redor, os outros impérios. E de Roma Imperial surge um pequeno chifre, que nós acreditamos que seja Roma Papal. E aí as profecias de Apocalipse 13 apontam para Roma Papal. Lembra que este reino, este império deveria reinar por 42 meses. Isso iniciou no ano 538 depois de Cristo, quando a Igreja Romana teve primazias políticas e religiosas. Governava e também dava ali a religiosidade para as nações. Isso foi até o ano de 1798, quando houve a ferida papal, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general francês Berthier. Então Roma Papal perdeu o seu poder político. Compreenderam até aqui? Agora, em Apocalipse aparece uma outra besta que emerge da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem de honra da besta, que fora ferida pela espada. Contudo, revivera. Então surge um outro império muito
mundial no cenário político, bem por volta do período que houve a ferida mortal em Roma papal. E nós sabemos que este poder é os Estados Unidos. Ele se assemelha a um cordeiro, mas fala como um dragão. E ele exerce a autoridade dele. A autoridade dele vem através do dragão e da primeira besta, que a ferida mortal deve ser curada. E ao mesmo tempo a profecia aponta para uma imagem da primeira besta que será formada através das Nações Unidas. Entenderam? Então acabamos de ver a Bíblia apontando para dois poderes mundiais. A besta da terra sendo os Estados Unidos e a besta do mar sendo a instituição romana. E agora em relação ao decreto dominical. O que a Bíblia aponta? Qual é a alusão que a Bíblia faz? A Bíblia diz o seguinte: para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Que imagem da besta é essa? O que ela representa? Deve ser a pergunta que eu e você devemos fazer neste momento. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. O que significa esta marca na mão e na testa? O que ela representa? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Esta é a alusão que a Bíblia faz a respeito do decreto dominical. Agora nós veremos o que o Espírito de profecia nos diz. Afinal, Roma papal, ela foi ali golpeada com um golpe de morte no ano 1798 e ela perdeu o seu poder de instituição política. Mas nós estamos vendo aí a agenda sendo cada dia avançada. Vamos ver o que o Espírito de profecia diz. Eventos finais na página 79. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Ou seja, o que significa que a ferida mortal foi curada? Que voltará para a instituição romana o seu poder de perseguir e matar aqueles que se opõem ao que ela acredita. Mas quem fará isso? É os Estados Unidos que irá trabalhar para que uma lei dominical seja imposta. Compreenderam? Então vejam o próximo texto. Testemunhos Seletos, volume 2, na página 318. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Então vejam, quando a nação da liberdade, que é os Estados Unidos, lá no Congresso Nacional, passar uma lei dominical, ele estará colocando a liberdade religiosa de lado. E aí, o protestantismo, ele estará dando a mão para o papado. Aquele protestantismo que, por vários anos e séculos, apontou os erros de Roma, agora irá se unir. Veja, Grande Conflito, página 578. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Ou seja, quando ela está falando aqui de governantes, ela está falando sobre prefeitos,
sobre governadores e até mesmo a presidência dos Estados Unidos. E aí, quando ela fala dos legisladores, são todos aqueles que lidam com as leis. Então, a pedido popular, eles cederão e passarão uma lei dominical. O que precisa estar claro na sua mente, que o espírito de profecia aponta algumas crises. Por exemplo, ele aponta para uma crise financeira, ele aponta para uma crise econômica, onde há várias citações de Ellen White que o mundo natural estará um caos. Aponta também o espírito de profecia para uma crise social, moral, religiosa. Então, no tempo do fim, nós veremos um caos total. E aí, neste momento, a pedido das pessoas, os seus líderes políticos cederão e passarão no Congresso Nacional Americano uma lei dominical. Agora vejam, Ellen White diz o seguinte no comentário bíblico adventista, na página 976. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo. O decreto impondo a veneração do domingo se estenderá a todo o mundo. Quando os Estados Unidos se unir ao papado para passar um decreto dominical, então, neste momento, todos os países do mundo, todos os governantes, prefeitos, governadores, os presidentes e também os legisladores, eles cederão o pedido popular. E então, todos os países seguirão os passos dos Estados Unidos. Perceberam? Então vejam, esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infabilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que se possa apertar a mão do catolicismo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado a imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado. Então veja, o movimento que está acontecendo agora, conforme a primeira citação que nós lemos, obscuro, nas trevas, é a imposição de uma lei dominical. E aí, quem está trabalhando por trás de tudo isso? Os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o protestantismo apostatado é a imagem da primeira besta. Vocês estão vendo como as coisas se encaixam? E a marca da besta é o falso sábado. Estão compreendendo como nós temos tanta clareza e nós não precisamos ficar assim tão preocupados num sensacionalismo? Entenderam? Então, nós precisamos, neste momento, estudar o espírito de profecia e ver o que ele diz. E aí, a imagem da besta será formada quando os protestantes começarem a falar juntamente com o Estado em relação a uma lei dominical. Agora vejam, este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo, é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado, em contraste com o falso. O Senhor
tem permitido que esta questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Então, Deus, neste momento, está dando a oportunidade para você, que conhece um pouco mais do que o mundo protestante sobre as profecias, que conhece sobre a verdadeira marca da besta, pregue para as pessoas a verdade, e principalmente sobre o sábado. Em Apocalipse 12, verso 17, está escrito o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 14, 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, na visão central do Apocalipse, Deus aponta os 10 mandamentos e também aponta que surgiria um remanescente do tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E quais são os 10 mandamentos? São os que se encontram lá em Êxodo capítulo 20. Estes são os 10 mandamentos. E lá o quarto mandamento é o mandamento do sábado. Agora veja algo extraordinário. Em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 7, aparece a primeira mensagem angélica. E ali está escrito o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Neste momento, a primeira mensagem angélica está fazendo uma alusão ao quarto mandamento, que é o sábado. Veja, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Então, Apocalipse 14, 7 está fazendo uma citação do quarto mandamento, o sábado. E aí também está fazendo uma citação de Gênesis 7, verso 11, que apresenta Deus como o Criador, que aponta ali para as fontes do grande abismo, no período do dilúvio. Eu quero finalizar nesse momento com 2 textos do Espírito de Profecia que se encontram em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 320. Nós, como povo de Deus, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Queridos, nós precisamos nos levantar e cumprir a obra que Deus nos confiou. Nós precisamos pregar as 3 mensagens angélicas e que em Jesus nós temos salvação e solução para a vida de todos. Não estamos preparados para o desfecho, o qual nos levará à imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertarmos para a ação. Ou seja, nós não estamos preparados para o decreto dominical. Nós não estamos. Vocês acabaram de ler junto comigo aqui. Só que este é o momento de nós nos despertarmos do sono e avançarmos em ação. Nós precisamos orar fervorosamente, nós precisamos buscar a Deus fervorosamente e nós precisamos ter uma pregação poderosa, apresentando a Jesus como Salvador, que em Jesus a solução, e apresentando as profecias do tempo do fim, e que dentro em breve Jesus irá voltar. E eu quero finalizar com a última citação: fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Nós precisamos orar fervorosamente. Neste momento nós precisamos agir. Você precisa pegar a mensagem
que está sob a sua responsabilidade, que nós possamos ser esta geração que irá cumprir a missão de Jesus Cristo e que nós possamos ver o nosso Salvador vindo nas nuvens do céu. Eu quero finalizar citando uma citação de cabeça de Ellen White. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado. Que Deus te abençoe.